Oi, gente, eu sou o Aracto e esse é mais um vídeo sobre a série Loki, né? Então, muito aguardado o episódio e vamos comentar sobre as questões interessantes desse último episódio da primeira temporada. Mas, se você puder curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações, mostrar esse vídeo para pessoas que você acha que possa se interessar, já ajuda bastante. Então, agradeço. Mas vamos lá. Bom, a grande pergunta, né, desse episódio era: quem é o vilão por trás da TVA, né? A Time Variant Authority, né? Quais eram as apostas? A principal era que fosse uma variante do Loki. E eles brincaram um pouco com essa ideia, né? Que podia ser o Who Remains, aquele que resta, que é um personagem dos quadrinhos que existe, que ele é o último dos três Timekeepers, os Guardiões do Tempo, que quando o universo acaba e começa uma nova timeline, uma nova linha do tempo, ele recria os Guardiões e dá para eles as informações da linha do tempo anterior para eles não cometerem os mesmos erros. O Kang, né? A Miss Minute, como sendo um vilão que estava lá na cara de todo mundo. E acabou que eles misturaram o Kang com o Who Remains, né? O que eu achei bem interessante, por muitos motivos, né? O primeiro deles é pelas questões e implicações morais de ser um Kang, né? Porque acabou que era uma variante, era alguém relacionado a todas essas questões das várias linhas temporais e do grande debate entre livre-arbítrio versus determinação. Que aqui ele ficou bem mais sutil sobre as justificativas para a operação, né? Com um elemento psicológico muito interessante, que é da sua motivação pessoal, no caso da Sylvie, a vingança, e a sua capacidade de colocar isso de lado por questões maiores, né? Para pensar a coletividade. E aí o que acontece? Nós vimos, eu acho que um arco de personagem que se completa com o Loki, com essa variante que é o personagem principal, que nós seguimos, né, durante toda a história. Por que esse arco de personagem se completa, né? Porque ele consegue não trair a Sylvie e ele consegue finalmente pensar de uma maneira não egoísta. Quando ele pede para a Sylvie para pensar durante 1 minuto sobre o que é que está acontecendo ali, ele não está interessado em traí-la. Ele inclusive coloca o bem-estar dela, o fato dela estar bem, acima dos problemas dele. O que mostra um desenvolvimento de uma empatia por parte dele, mesmo que seja por uma contraparte feminina dele, né? E aqui tem elementos muito importantes, né? Porque o que acontece? Qual é a história da TVA? Um belo dia, o Ken descobriu a viagem no tempo, entrou em contato com variantes temporais dele, só que várias dessas variantes eram malucas e queriam conquistar a linha do tempo. Então houve uma guerra entre variantes, e essa guerra culmina com sobrando apenas um Kang, e esse Kang passa a trabalhar para que a guerra temporal nunca mais aconteça. E para isso ele cria a TVA, para que no final das contas essa guerra não volte a acontecer em algum momento do tempo. E aí ele planeja deixar isso de lado. Ele está cansado, ele é apenas humano no final das contas. E é interessante que mostra a linha do tempo como um círculo, né? Ela é perfeitamente circular. E aqui é interessante falar de duas coisas. Primeiro, a noção filosófica do Nietzsche, né? Do eterno retorno do mesmo. O que é isso, né? O Nietzsche, ele foi um crítico da metafísica. O que é metafísica? É o que o Aristóteles chamava de filosofia primeira. Por que é a filosofia primeira?
Porque são as perguntas que você tem que responder de cara para poder começar a pensar. Por exemplo, Deus existe ou não? Porque isso é uma questão fundamental. Por exemplo, o Sartre, quando vai escrever sobre o existencialismo dele, e ele vai se colocar como um existencialista ateu, ele vai chegar à seguinte conclusão: olha, o cara que faz um grampeador, ele tem uma imagem do grampeador na cabeça dele, e ele tem uma serventia do grampeador. Logo, o grampeador ele tem uma essência, porque ele tem uma finalidade, ele tem uma serventia. Se não há um demiurgo, se não há um criador, nós não temos uma essência. Essa essência, ela é criada a posteriori. No decorrer da minha vida, eu crio para mim um propósito, uma perspectiva, mas ela não existe a priori, porque eu não tenho um criador. Então, por exemplo, essa é uma consequência que você pode tirar da inexistência de um Deus. Mas como Nietzsche, e aí você também vê uma das questões importantes, que é a questão do sentido, do propósito, né? O Jung, por exemplo, teve uma perspectiva completamente diferente da do Sartre, mas não por uma adesão à metafísica, mas por uma perspectiva de que aquilo que sempre foi chamado de Deus é pelo menos um fato psicológico. Ele é a maior quantidade de libido, ele é aquilo que é mais importante, né? E que, em larga medida, os nossos propósitos genuínos, eles não são simplesmente criados por nós conscientemente, mas há uma tendência inconsciente a eles, uma tendência formativa disso no inconsciente, né? Só para a gente pensar essa questão do propósito, né? Mas o Nietzsche, ele queria fundar uma ética, por exemplo, sem metafísica. Então ele propõe uma espécie de jogo puramente intelectual, para você pensar em como justificar os seus atos, né? Porque ter uma metafísica é quase indispensável para você ter uma ética. Porque, por exemplo, se você é cristão, por que é que você respeita seus pais? Porque tem um mandamento que Deus diz respeitar pai e mãe. Aí não pode, por exemplo, responder para a mãe: não vá, não tá com fome, né? Tem que respeitar pai e mãe. Por que é que você não pode roubar? Porque tá lá dizendo que roubar é pecado, né? Ou como diria a mãe do Cris, né? Quem mente rouba, quem rouba mata, né? Então, a ética, ela depende de uma metafísica, de uma justificativa metafísica, de um entendimento metafísico do que é bem e mal. Se você vai para o céu, você vai para o inferno. Mas quando ele pensa nas justificativas para a sua ação, ele propõe a seguinte coisa: imagine que tudo que você fizer agora vai se repetir para sempre pela eternidade. E aí você tem que pensar: eu gostaria de fazer isso que estou fazendo agora pela eternidade? Então eu tenho que pensar: eu gostaria de estar gravando esse vídeo agora, sabendo que essa ação se repetirá em algum momento por toda a eternidade? Na realidade, a bem pensar, toda a estrutura do seriado, ela respeita essa premissa filosófica. Tudo que você fizer vai se repetir para sempre, pela eternidade. E o Kang estava tentando fazer com que a guerra entre os Kangs ela não se repetisse pela eternidade, né? Em dado momento, né, como eu disse, a gente vê a linha temporal como um círculo, né? Se você estudar autores da história das religiões, como Mircea Eliade, por exemplo, ele vai colocar que a perspectiva do tempo, tradicionalmente, ela é vista de maneira circular em várias culturas, né? Como, por exemplo, os aborígenes australianos. Então, tem um primórdio, um tempo dos primórdios, que ele chama em Illo Tempore, né? Que há uma progressão até que se retorna a esse ponto. Esse tempo dos primórdios, né? No caso dos aborígenes australianos, o Alteringa, né? O tempo do sonho. Você tem uma outra perspectiva que é de um tempo, em vez de progressivo, regressivo, né? Mas que, no final das contas, as coisas vão
existir de maneira circular. Inclusive a palavra anos, que é um círculo, e ano, né, vem de annulus, né, porque se imaginava essa questão da circularidade do tempo, né. Apenas com o cristianismo, que, para usar a expressão de Mark Bloch, é uma religião historiadora, porque o Cristo ele surge no momento preciso do tempo, ele é um fato histórico, ele é encarado como algo da história. E ele pensa uma soteriologia, um final. No final vai ter um momento que o tempo vai acabar, né? Vai ter um momento que vai aparecer a Jerusalém celestial, né? Então, nesse caso, o cristianismo ele traz uma perspectiva de um tempo que se dirige em direção ao futuro e não em uma eterna repetição. Além disso, o próprio judaísmo ele traz uma concepção que é uma razoável novidade nas concepções místicas, que é a creatio ex nihilo, a criação a partir do nada. Tanto na Mesopotâmia quanto na Grécia, nada surge do nada. Já há algo, e a partir desse algo, o universo é conformado, mas ele não surge do nada, né? E aí você percebe que há uma questão tanto teológica quanto filosófica fundamental, que é a respeito do tempo e da natureza do tempo. Então, em Locke, a gente vê que, pelo menos em virtude da manipulação do Kang, ele é perfeitamente circular. Mas se vocês prestarem atenção, quando começam a aparecer aquelas ramificações, ele começa a se tornar uma espécie de esfera ao redor daquela mansão no final do tempo, né? Essa mansão no final do tempo também me lembra muito uma referência literária ao Guia dos Mochileiros da Galáxia, né? O Douglas Adams. Um dos livros que ele escreve da série do Guia do Mochileiro das Galáxias é O Restaurante no Final do Universo, que é um restaurante em uma bolha temporal que você pode viajar para comer enquanto vê o universo destruído. Se você é um niilista, é uma tarde interessante tomando um cafezinho, né? De qualquer sorte, tem um determinado momento que eu achei muito interessante, quando a Sylvia o acusa de estar lidando com a vida dos homens dele e tal, e tal, e tal. E ele diz, a Sylvia é hipócrita, você é uma assassina. Todos nós aqui somos vilões, né? E esse também é uma questão que aparece muito no Rick and Morty, né? Que de uma maneira mais cínica aborda questões muito parecidas, né? Mas que se eu perco a minha individualidade, se na verdade existem infinitas versões de mim ou da minha família, das pessoas que eu amo, qual é o valor dessas pessoas? Eu posso simplesmente decidir que elas não têm nenhum valor intrínseco porque elas não têm individualidade. Elas são apenas repetições do mesmo tema, que existem infinitas realidades ou infinitas dimensões diferentes, que parece a posição do Kang, né? Ele já viveu aquilo tantas vezes, que se ele matar um dos homens dele, existem infinitas versões dele em outras realidades. Qual o sentido dessa vida? De perder um desses, né? Se ele, na verdade, é um de várias figurinhas repetidas, né? Então, há também essa questão que aparece de maneira muito cínica, muito niilista no Rick and Morty, que aparece no último episódio de Loki. Tem uma série de outras questões. E a principal é que parece que a gente está de novo assistindo, na década de 70, eu não cheguei a assistir, eu era bebezinho, Star Wars, e aí Han fica preso em Carbonite, a gente vai esperar 2 anos por um cliffhanger para ver o que diabos vai acontecer. Porque no fundo, o que eles fizeram foi deixar a gente com um enorme, gigantesco cliffhanger. O que vai acontecer com a Sylvie? O que vai acontecer com o Loki? Porque o final ele é lançado numa variante da TVA em que já está lá o Kang. E a aparição do Kang mostra o quanto essa série é fundamental para a nova fase, para a 4ª fase da Marvel. Porque o Kang aparentemente vai ser o novo grande vilão. Ele vai substituir o Thanos, né? Obviamente eles abriram uma caixa de Pandora que permite a eles serem nerds como nunca
e explorar os quadrinhos como nunca, mas ao mesmo tempo, para quem lê quadrinhos há muitos anos como eu, você vai lembrar, isso eu li na época, apesar de ser pequeno, a Crise nas Infinitas Terras da DC, em que você tinha tantas terras paralelas, tantas continuidades diferentes do Super-Homem, do Batman, do Superboy, que eles tiveram que fazer um evento cataclísmico para matar esses personagens todos, acabar com essas linhas temporais. E de repente apareceu uma só. Foi até o John Byrne que fez isso de maneira muito magistral. E ficar só uma. Porque tal hora o negócio ficou tão confuso, né? Mas parece que os roteiristas da Marvel, eles conseguem manter um negócio coerente, coeso. Vamos ver. Porque a partir do que foi o Loki, a gente pode supor que o próximo Homem-Aranha vai ser o filme mais nerd de todos os tempos. E que talvez a gente de fato veja o Homem-Aranha no Aranhaverso em versão live action. E eu estou com os dedos cruzados para ver o Porco-Aranha. Se teve o Croc, o variante crocodilo do Loki, vai ter que ter o Porco-Aranha. Tem que ter. Eu vou pedir meu ingresso de volta se não tiver o Porco-Aranha. Inclusive já teve até um episódio de crossover do Loki com os Simpsons. Eu ainda não assisti, parece ser bem interessante. Porque o Porco-Aranha é uma piada dos Simpsons que foi pro Homem-Aranha no Aranhaverso, né? E aí não precisa jogar fora todos os filmes da Sony. Na verdade, não precisa jogar fora mais nada. E agora é possível dar um jeito de incluir os X-Men. E, obviamente, se tem o Kang, o Quarteto Fantástico. Já que o Kang é um descendente da Sue e do Reed Richards, nos quadrinhos, né? Um descendente direto. Em termos psicológicos e filosóficos, eu acho que essas são, inclusive de história das religiões, né? São as questões mais pertinentes desse episódio. Vou fazer o vídeo sobre a psicologia do Trickster. Vou falar nesse vídeo também bem mais da mitologia do Loki, né? Que foi explorada pontualmente aqui e ali durante a série. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, esperar para ver o que aconteceu com a Sylvie. O que vai acontecer com o Moebius? O que vai acontecer com a Renslayer, que simplesmente foi atrás do Kang? Não sabemos. Tudo um grande cliffhanger. Teremos que esperar. E uma outra coisa muito importante que eu quero saber é se esse Loki vai para o cinema. Eu acho que é muito provável que sim. E que tanto o filme do Homem-Formiga quanto do Doutor Estranho estejam interconectados tanto com esses eventos do Loki quanto da Wanda. E talvez a Wanda e os poderes da Feiticeira Escarlate, né, que é uma coisa que já foi explorada nos quadrinhos, o Kang, como tempos, tentando explorar os poderes dela para estabilizar, né, o tempo, etc., isso seja interconectado para a gente ter alguma saída possível para dar um jeito no Kang e acabar com a guerra temporal, que vai novamente engolfar o multiverso. Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha. Continuem me acompanhando para mais conteúdo. Logo, logo teremos novidades. E é isso, gente. Valeu. Vocês são massa. Falou.